Vamos falar sobre clima, risco de desastres ambientais, porque aqui em Alagoas, 47 municípios apresentam risco de desastres provocado por situações diversas, deslizamentos de terras, enxurradas, enchentes. A gente convidou para falar sobre esse assunto aqui com a gente o consultor de urbanismo, Ricardo Santa Rita. Seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. Muito bom dia. Bom dia, Thaís e Marcos. Bom dia. Esse número, ele reflete possivelmente o que nós deixamos de fazer, uma falta de preparo, de planejamento ao longo de tantos anos, que não foi suficiente para hoje a gente não ter essa projeção? São duas coisas. Primeiro, a origem das cidades. Então, a gente teve um urbanismo das cidades, Alagoas no Brasil, muito nos vales, rios, na população ribeirinha de lagoas e mares. Nosso estado é Alagoas justamente por essa abundância de água. Esse dado do Brasil são de 35% dos municípios. Se a gente em Alagoas tem 102 e temos 47 em zona de risco, então são 47%. Então, Alagoas está acima. Então, além dessa origem do urbanismo, também essa falta de planejamento adequado, de fazer um plano, primeiro, de evacuação das áreas de riscos, também buscar um plano de habitação correto para que a gente coloque a população na área que é devidamente adequada, como a gente teve em 2010 aí na reconstrução de várias cidades da Zona da Mata e Litoral. Agora, eu percebo que quando se discute déficit habitacional, se fala da população que mora de aluguel. Não leva em conta aquelas que moram em habitações subnormais. É muito complexo, é muito complicado se fazer um planejamento hoje para tirar essas pessoas das áreas de risco, ou é possível se pensar a médio e longo prazo nisso? Marcos, é interessante essa história do assentamento subnormal, porque a gente tem justamente, além das pessoas que moram em comunidades com área de risco sobre inundação e enchente, a gente também tem os assentamentos periféricos nesse tecido urbano descontinuado. O maior exemplo, Maceió, nossa capital. Praticamente de 15% a 20% da população vive em grotas. E o que é que se pensou? A gente poderia tirar essas pessoas das grotas e levar para territórios que tivessem uma condição de mitigação do impacto de clima melhor. Só que aí você vai construir aonde? Não existe território no centro urbanizado da cidade. Uma cidade que há 30, 40 anos tinha menos da metade da população. Então, o que é que foi feito? Urbanizou-se essas regiões dos assentamentos subnormais. E aí começamos a incluir essa comunidade como se estivesse vivendo em localidades que tinham uma mitigação de risco de impacto. A gente precisa, sim, fazer um plano, na verdade, de combate, mitigação e adaptação climática. Porque, por exemplo, hoje a gente está no dia 10 de junho e choveu 60% do que estava previsto para junho. Então, a gente não tem nem um terço do tempo do mês e já choveu 60%. Cada vez mais a gente tem uma quadra chuvosa maior em um curto espaço de tempo. E aí, a questão do déficit habitacional, existem aqueles que moram de aluguel, existe um conceito das unifamílias, existe um impacto do turismo de que tem muita habitação que são para locações fracionadas, existe o novo adendo das famílias que moram 2, 3 no mesmo núcleo habitacional. É um problema muito grande do desenvolvimento social das cidades para tentar captar como é que a gente pode reestruturar a habitação no Brasil. Vamos olhar para o interior, falar agora das cidades em que existem muita urbanização à beira dos rios. A gente vê muitas cidades, como a exemplo de Atalaia, por exemplo, Santana do Mundaú, União dos Palmares, essas últimas duas que sofreram muito com as enchentes, inclusive em 2010. E dentro do plano para a redução do risco de desastres ambientais, especialmente envolvendo enchentes, inundações, esse plano do governo do estado prevê a construção de barragens e até estudos sobre a construção de muretas de proteção. Isso resolve o problema? É uma mitigação, isso diminui o impacto no caso de umas enxurradas. Em 2010, a gente teve essa nossa última grande enchente. Então, se a gente for pegar aqui pela margem da BR-101 e 104, em Rio Largo existe o conjunto Bernardo Oiticica, Antônio Lins. Em Santana do Mundaú existe o assentamento Jussara, que é no alto. Em Branquinha tem o Raimundo Nonato. Em Murici tem o Pedro Tenório Ascioli e o Olavo Calheiros. A gente tem União dos Palmares, que junto com São Luís de Quitunde, no interior, são as cidades que mais têm população e vulnerabilidade. Aqui em Alagoas a gente tem 168 mil alagoanos que moram em áreas de risco. E cerca de 40% estão na capital. Mas o que é mais importante? A gente tem um caso em União dos Palmares, por exemplo, no distrito de Rocha Cavalcante, que o apelido da comunidade chama-se Barra do Rio Canhoto. Então, 50, 60 anos atrás, foi feita uma contenção para ter o barreamento. O problema é que quando chove muito na cabeceira do rio, essa água vem na enxurrada. Ajuda, sim, mas ele não resolve 100% do problema. A gente precisa fazer as duas coisas.
tirar essa população das comunidades ribeirinhas para a parte alta, tanto que há 13 anos que a gente teve essa realocação das populações nessa região, a gente não teve novos problemas. Mas que as barragens ajudam, sim. O curso do rio, pelo biomimetismo da natureza, ele sempre vai serpenteando. E o que é que o homem faz? Tenta colocar ele como se fosse uma parte reta e construir nessa região. Então, barragens é um ponto, recuperação de matas ciliares, porque a gente tendo vegetação, cobertura vegetada, arborização, a gente ajuda a ter retenção do solo e algumas outras especificidades, como, por exemplo, as orlas lineares, que é você colocar nas orlas mais vegetação da Mata Atlântica, que é a espécie nativa, e também cobertura vegetada, arborização, e tentar ter esse recuo nas orlas para que a gente não tenha essas ocupações irregulares e desordenadas. Como é que esse debate é feito? Ele acontece também nas cidades, os prefeitos, os gestores, eles estão chamados também para compreender essa realidade, porque nós tivemos a oportunidade de fazer a cobertura da enchente de 2010, né? Muitas das cidades que nós visitamos, Thaís, você pela TV, eu pelo jornal, as pessoas voltaram a reocupar o leito dos rios. Quer dizer, faltou ali, de alguma forma, uma fiscalização, né, do Executivo Municipal. Exato. A gente atua muito o poder público específico na questão do pós-desastre. Então, a gente trabalha muito pouco ainda a prevenção. Apesar de a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a própria SEMAR, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ter os alertas meteorológicos. A gente tem todos os dias a atualização do boletim meteorológico. O que precisa, na verdade, é ter uma conscientização cidadã cívica. Então, os municípios, eles trabalham muito no pós-desastre, na tentativa de buscar recursos, principalmente a Caixa, Minha Casa Minha Vida, para novas habitações, mas a gente não pode negligenciar, pouco mais cedo vocês falavam, a gente tem uma comunidade ribeirinha que sobrevive da pesca, a gente tem agricultores que precisam da água para fazer irrigação no campo, então essa comunidade volta a ocupar o leito dos rios e a gente tem aí um crescimento populacional de novos núcleos familiares que precisam de território para poder fazer sua própria casa e começa da forma comum no interior, com um barraco, tentando bater a laje. E essa é a forma de ocupação desordenada que a gente tem, infelizmente, nas cidades. Então, a gente precisa pensar para ontem, não dá para esperar mais. Não dá mais para esperar, porque mudanças climáticas já bateu na nossa porta aqui em Alagoas. Todos os anos é recorrente. 2 anos atrás, tivemos em abril umas cheias aqui na Grota do Neno, no Jacintinho. Há 1 ano, a gente teve no litoral sul do estado de Alagoas novas chuvas. E esse ano, essas mesmas comunidades sofrem novamente com isso. Se a gente olhar aqui para Bebedouro, não tão longe da gente, Riacho do Silva sempre causa inundação para aquela população ali no Bebedouro e dentro da cidade. Alterou a maré, ele muda e alaga e dificulta a passagem. E não precisa muito, né? Final de semana a gente vivenciou isso. Né? Maceió, pelos povos originários no Tupiche, significa Maceió, o que tapa o alagadiço. A gente tem um problema muito nessa área baixa. Só que vamos lembrar da macrodenagem do Tabuleiro, que é o antigo açude da Coca-Cola. A área alta também está tendo problema com essa impermeabilização do solo, com a infraestrutura cinza. Então a gente precisa repensar a drenagem urbana nas cidades. Aí, conversamos com o consultor em urbanismo, Ricardo Santa Rita. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Com certeza, a pauta ambiental vai estar sempre aqui, de urbanismo, no Boletim Gazeta. Precisamos sempre estar debatendo o assunto. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Novidades traga. Até a próxima. Até a próxima. E o Instituto do Meio Ambiente está convidando a população